Olá pessoal, estamos aqui no podcast Vinhos e Negócios. Hoje vamos degustar um excelente vinho na tua companhia. Estamos aqui com o nosso amigo Rodrigo e nosso amigo Ivan Sena, grande empresário e empreendedor, um homem espirituoso e espiritualizado. Então hoje... a gente vai compartilhar aqui algumas experiências, fazer um bate-papo muito especial com o nosso amigo Ivan Sena. Não é isso, Rodrigo? É isso aí, Arthur. Estamos aqui mais uma vez na Solaris, nesse estádio maravilhoso aqui, nosso Estádio Nacional de Brasília, e com a presença ilustre aí desse novo e grande amigo Ivan Sena. Seja bem-vindo, Ivan, aqui ao nosso podcast e vamos tocar muita experiência aí, viu? Pô, coisa boa, obrigado Arthur, obrigado Rodrigo. Eu diria assim, que eu sempre costumo falar o seguinte, que história bonita é aquilo que as outras pessoas contam a nosso respeito, né? Perfeito. E exatamente isso, estar aqui é um prazer enorme, porque se vocês me trouxeram até aqui, porque eu tenho algo a somar, a contribuir e a aprender junto com vocês. Show. Agora teu sotaque é forte, hein? Me conta aí, esse sotaque é da onde? Rapaz, eu sou pernambucano, velho. Olha só. Né? Então eu sou cabra macho lá de Pernambuco. Cidadezinha. Embora eu sou de Sertânia. Sertânia. É uma cidade mais ou menos... Sertânia. Conhece, sério? Conheço Sertânia, conheci o prefeito de Sertânia. Aliás, eu fui em Sertânia, depois eu fui para Curaçá, na Bahia. Eu passei por Sertânia. Pô, legal, certo, legal. Fica ali próximo de Serra Talhada, né? É, uns 130 quilômetros, pertinho de Arco Verde, 60 quilômetros de Arco Verde. Exatamente. Toda aquela religião do polígono, né? Que o pessoal comentava, né? Exatamente. O polígono da maconha. Exatamente. Na minha cidade, por exemplo, Sertânia, estava comentando isso com um amigo ontem. Lá os caras plantam para consumo próprio na área de casa. Então, assim, porque lá não tem polícia, né? Muitas vezes, tem polícia, né? Mas não tem delegado, não tem juiz, não tem promotor, porque é uma região, assim, um pouco, né? Pertença em relação a isso. E eles plantam, é um costume da região. E eu acho que é por isso que todo mundo lá é sadio, né? Exato. Brincadeira, hein? Então, vamos dizer que eu estou fazendo apologia aqui à maconha. Pessoal, esse vinho aqui é um vinho português, Quinta dos Castelares, é um vinho de entrada, um vinho especial. E a gente vai degustar com vocês aqui nessa tarde, com o nosso amigo Ivan. E vamos brindar, né? É isso. Vamos brindar Ele é lá do Douro, é? Do Ivan. Essa aqui é da região do Douro, em Portugal. É um DOC. É, exatamente. É isso aí. Ivan, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite de vocês. Pessoal, a gente Prazer. não está de forma nenhuma fazendo nenhum tipo de incentivo ou estímulo à questão ao consumo do álcool. Nada a ver. Estamos apenas degustando e compartilhando algumas experiências que a gente tem com relação ao vinho e com relação ao nosso amigo Ivan Sena. Né? Mas a ideia é essa do podcast. É sempre ter um vinho diferente. A gente abre o vinho e aí começa a conversar. Fala um pouco sobre o vinho. Exatamente. Inclusive, eu queria que o Arthur me falasse um pouco sobre esse vinho aqui, que é pela essa marca dele, né, Arthur? Esse rótulo especial da Vinho Leve foi um projeto de uma vinícola lá do Rio Grande do Sul. Ela chamou alguns clientes, uns 20 clientes, para esse projeto. E aí a gente fez tipo um consórcio, né, de empresas, compramos um terroir, onde tinha uva Taná e Cabernet, e foi feito um blend, e foi distribuído exatamente para o consórcio, né? Então foram 50 garrafas para cada empresa. Caramba! E é um vinho muito especial, né? O pessoal gosta muito de Taná, Taná tem muito a ver com o Uruguai, né? Uhum. Então, mas esse Taná, ele é muito bom, junto com o Cabernet. Então é um corte e é um vinho excelente para degustar. E além do mais, é um brinde de tem duas o uvas, rótulo então. da Vinho Leve. Né? Um vinho então isso aí... vinho só leve, só isso aí já garante a qualidade. Já é um certificado de qualidade. Já é um certificado, eu tenho certeza disso. Coisa boa, coisa boa. Ivan, vamos falar um pouquinho aí da sua história, de como é que despertou esse empreendedorismo em você, como é que começou tudo isso, como é que começou a sua jornada aí? Bom, vocês têm aí alguns lenços aí, estão garantidos aí? Eita. Porque esse choro. Não é uma história, eu diria o seguinte, de vitimismo, mas é uma história realmente de comovente. Comovente. Pronto, usou a palavra certa, obrigado, Arthur. Cara, antes de falar de como começou essa história do empreendedorismo, então eu tenho que falar um pouco realmente da minha origem, né? Então eu sou pernambucano. Lá de Sertânia. Lá de Sertânia, Pernambuco, interior de Pernambuco. E no momento em que eu nasci, a minha mãe partiu. Então a minha mãe, ela faleceu no meu parto. E no mesmo momento ali em que ela me trouxe ao mundo, ela se foi. E naquele momento eu fui doado a uma família que
também tinham problemas assim, nunca me entrei nesses detalhes, me adiantei a isso aí, mas assim, eles não podiam ter filhos. E por não ter filhos, eles criaram 7 filhos adotivos. E eu fui um deles. E naquela família eu fui muito bem recebido, imediatamente, no mesmo dia, eu fui muito bem recebido. E se algumas pessoas têm, às vezes, algum sentimento de dizer o seguinte, cara, eu não tive mãe, muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho porque eu acredito que eu tive 2 mães, que eu tenho 2 mães. Então, minha mãe biológica, que me deu a vida, e que já sonhei com ela, e eu acredito que dentro da minha espiritualidade eu converso com a minha mãe por diversas vezes. Durante um tempo na minha infância, eu carregava aquele peso da consciência de que, porra, eu sou culpado, a minha mãe faleceu do meu parto. Você foi responsável. Né? Eu fui o responsável por aquilo ali. E eu carreguei isso aí durante algum tempo na minha vida. Só que chegou uma fase, cara, que mesmo sem entender nada de PNL, de autoconhecimento, de qualquer coisa do gênero, eu já trabalhava isso dentro de mim. E eu tenho isso muito claro e definido na minha vida, que em uma ocasião eu tive um sonho, e nesse sonho, que eu entendo que tenha sido a minha mãe, ela falou para mim que ela tinha uma missão, e que aquela missão dela era trazer um missionário para a Terra. E esse missionário, esse desenvolvedor de pessoas que iria muito longe, começou ali, naquele ato de mãe, que ela veio... De amor, né? De amor, melhor dizendo. Isso aí você tinha quantos anos quando você começou a ter esse tipo de entendimento? Eu já tinha uns 18 para 19 anos. 18, 19 anos. É. Ou seja, até os 18, 19 anos foi uma fase... Foi uma fase que muito você complicada. Ainda se culpava por isso, carregava esse peso. Foi uma fase muito complicada na minha vida. Mas porque... o que despertou você? Foi algum... você leu algum livro, foi a alguma igreja, né? Você buscou alguém, ou buscou algum psicólogo? O que foi que você chegou? Ou foi esse sonho mesmo que você teve? Não, eu tenho 56 anos, né? Naquela época, eu estava conversando agora com uma amiga, e nós estávamos conversando e eu falando, se naquela época tivesse bullying, a coisa era feia. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, veja bem, eu vim saber que eu era filho adotivo, eu tinha 11 para 12 anos. Até então eu não sabia que eu era adotivo. Tá, então dos 11 até os 18 anos, 11, 12 até os 18 anos, você carregava esse peso. Foi ali onde veio um peso muito forte. Para vocês terem uma ideia, eu fui registrado como agosto, sendo que eu nasci dias antes, porque a pessoa que me pegou para me criar, a dona Quitéria, ela tinha no sentimento de que o seguinte, não queria me botar o mesmo dia do meu nascimento no meu registro, para que no dia do meu aniversário eu não pensasse na morte da minha mãe. Depois acabou, quando eu descobri, sendo um peso, porque eu tinha 2 sentimentos muito ruins, que era no dia do nascimento e no dia do aniversário, morte, porque eu lembrava do mesmo jeito. Claro. Tá? Mas isso foi uma fase que não foi tão longa, porque foi exatamente ali dos meus 11, 12 aos meus 18. Eu não tinha muito esse conhecimento, cara, mas eu digo para você o seguinte, até existe aí uma quebra muito grande de padrão. Nós estávamos em um evento ontem lá e o palestrante falou algo que eu acho que foi ontem lá, eu estou até me perdendo um pouco, foi o Luiz hoje na live de Provérbios que falou, sobre a questão de padrões. Acho que foi o Luiz que falou isso hoje, que nós não temos aquela coisa de, eu nasci, a minha família é assim e eu vou ser assim. Então, meu irmão separou, meu pai separou, eu tenho que separar. Aquela síndrome de Gabriela, né? Aquela síndrome de Gabriela. Então, assim, na verdade, eu sei, cara, eu despertei a questão do empreendedorismo muito cedo na minha vida. E eu costumo falar que a cada fase, eu diria assim, que a cada década, pode-se dizer o seguinte, porque eu já estou com 56 anos, então a cada década da minha vida, eu virei uma chave, mas virei uma chave assim, de uma forma grandiosa, intensa mesmo. Grandiosa. Mas quando você fala, já estou com 56 anos, como se você fosse uma pessoa idosa. Você não é idosa. Até porque eu estou próximo, não tão próximo assim de completar os 56 anos, mas eu ainda me acho muito jovem. Arthur, eu até queria, viu, ser mais assim, como você diz, como se eu fosse uma pessoa tão já velha, né? Mas é o contrário. Eu me sinto tão jovem que tem hora que eu falo assim, será que eu não vou amadurecer? Mas quando eu falo
a questão, eu enfatizei aqui a questão dos 56, é porque eu estou falando da questão de décadas. Então, a cada década dessa, quer dizer, a cada 10 anos, a minha vida deu uma mudada numa chave muito forte. É que, na verdade, assim, eu acho que pelo fato de muitas vezes a gente ter uma vida tão intensa, né? Então, 56 anos carrega muita experiência. Ah, eu né? diria que sim. Muito... Então, não tem muito a ver com a idade, mas tem que ter a ver com a intensidade da vida. Exatamente né? isso. Então, agora você não me respondeu essa questão. Aos 18 anos você resolveu perdoar, resolveu esquecer. Me perdoar. Te perdoar. Exatamente. Esquecer. Em que momento foi isso e por que aconteceu isso? Bom, como eu tinha essa culpa e eu conversava com muitas pessoas e isso era algo assim que eu poderia dizer que talvez fosse até um pouco de vitimismo para minha situação ou para o mundo que eu vivia e tal. E eu tinha uma tia minha, tia Jarmen, que ela era uma pessoa assim muito empreendedora. Ela era irmã da minha mãe de criação, né? E ela era uma pessoa muito empreendedora. Aliás, eu posso dizer que foi ela a primeira pessoa que me deu mais força para que eu seguisse essa área do empreendedorismo, né? E a tia Jarme, ela conversava muito comigo. Ela era uma pessoa realmente muito assim... Ela, naqueles padrões antigos, ela, digamos assim, ela era até um pouco rejeitada ou criticada na nossa região, porque ela era espírita e ela tinha um conhecimento, ela me trazia muita coisa boa ali através do espiritismo. E ela sempre tentava amenizar essa dor, esse sofrimento comigo. E no dia que eu tive esse sonho, então essa chave, eu estou falando, essa chave mudou. Naquele dia em diante, eu coloquei na minha cabeça que eu era realmente um vencedor. Eu coloquei na cabeça que eu não podia deixar morrer ali aquilo que aquela pessoa em sonho teria me falado. Essa questão do mensageiro, essa questão de unir pessoas, essa questão de ser empresário, de gerar emprego, de compartilhar de alguma forma, fazer a minha participação valer a pena no mundo. Então isso para mim foi a minha chave. Maravilha, maravilha. Aí a partir dali, a tua vida foi um nascer, né? Foi um renascer, no caso. Foi um nascer para um novo mundo de muitas dificuldades. Que aí eu já falo do empreendedorismo, tá? E não mais de uma questão isso lá em Sertânia ainda? Isso ainda em Sertânia. E seu primeiro negócio foi lá em Sertânia? Meu primeiro negócio foi em Sertânia. Eu brinco muito com o Fluxo de Verdade, que enquanto os meninos brincavam, né, os meninos da minha época brincavam ali de carrinho, eu fabricava carrinhos para eles brincar. Perfeito. Então eu tinha que ganhar o meu dinheirinho, porque lá em casa era o seguinte, nós éramos 7. Nunca nos faltou a questão do alimento, da roupa, do estudo, nunca nos faltou. Mas se eu quisesse alguma coisa melhor, eu teria que trabalhar para receber aquilo. Então, por exemplo, jeans, qual que era o jeans da nossa época? Era o S-Top. Aquela calça dura que você tirava e ela ficava em pezinha atrás do armário. O tênis era o que chute. Né? O tênis era que chute, Montreal, né? Bamba, né? Bamba, acho que alguma coisa assim. E aquilo ali era aquilo. Mas aí, se eu quisesse algo melhor, como eu tinha uns primos que era da capital, de Recife, quando eles vinham pro interior, eu via, o cara com Adidas no pé, vi com uma calça jeans mais molinha, mais confortável. Eu falava, eu quero isso pra minha vida. E aí, se eu quisesse aquilo, eu tinha que trabalhar. E aí também tem uma história muito interessante, sabe, Rodrigo e Arthur? Porque naquele momento eu também aprendi o que era compartilhar. Porque minha mãe era muito severa na nossa criação. Meu pai era como é que eu posso dizer? Era a paciência de Jó. Mas a minha mãe não, minha mãe era pauderoeira, digamos assim, né? Rígida. Rígida. Rígida, muito rígida, né? Muito rígida. Os dois eram muito católicos. Tem outra história que eu já conto para vocês. Mas aí é o seguinte, quando eu ganhava algum dinheiro trabalhando, primeiro eu tomei um couro, tá, gente? Quando eu arrumei o meu primeiro emprego. E aí eu posso até contar essa história que eu estava falando. Que até os meus 10 anos de idade, eu tinha 2 batinhas brancas e uma era escrita Padre José Ivan, a outra Doutor José Ivan. Porque o sonho da minha mãe era que eu fosse o padre ou o médico. Acabei não sendo nenhum, né? E assim, se eu ia para a igreja, eu ia com a batinha branca escrita Padre José Ivan. Se eu ia para algum aniversário, para alguma festinha, para algum lugar, aí eu tinha que sair com a batinha branca escrita Doutor José Ivan. Bordadinho no bolso, Doutor José Ivan. Então era o sonho da minha mãe, né? E quando eu arrumei o meu primeiro emprego, eu tomei um couro dela, porque minha mãe é rígida pra caramba, quando eu tô falando para vocês, que abençoe minha mãezinha, que eu amo tanto. Mas, assim, ela falou, não, você vai estudar.
não quero que você trabalhe. Você vai estudar. Mas eu não, eu já tinha aquele sangue ou aquela vontade, eu acho que talvez através da minha tia, porque o que eu percebia? A minha tia tinha também, acho que uns 8 ou 9 filhos dela, não adotivos, e eles tinham um padrão de vida muito melhor do que o nosso. E ela era o quê? Empreendedora. Ela tinha um banco na feira, que ela vendia frutas e verdura, mas eles tinham uma condição de vida muito melhor do que a nossa. Então eu olhava aquilo e falava, eu quero isso aí pra mim. Aquilo ali foi uma inspiração, né? Então, além dela me instruir nisso aqui, eu já olhava para aquilo ali e falava assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Esse negócio de empreender é bom. Então eu não sabia o que era empreender, eu não sabia o que era ser empresário, mas eu tinha algo comigo. Falar, não, eu quero, talvez isso aí esteja bem agregado ao valor do que a minha mãe me falou. Então eu vou por essa vibe aí, vou por essa linha, né? E eu fabricava carrinho. Depois, olha que negócio, eu ganhava uma graninha, cara. O pessoal ia muito para aquelas romarias. Minha mãe tinha muita amiga lá da igreja católica, né? Que pegava os pau de arara, ia para Juazeiro, Barbalha, Missão Velha. Isso é muito comum no Nordeste, lá no no sertão Nordeste, ainda, né? Até hoje. É. Mas naquela época... Padre Cícero, Juazeiro, aquela Isso. região, né? E naquela época tinha... Não era fotografias, tinha um negócio, como é que chama? Binóculo. Aquele quadradinho que tinha você uma botava lupa, no olhinho. né? Lembro. Né? Pronto. Era o negativo Eu não era da nascido foto. não, mas eu lembro. Tá bom. Era o negativo tipo da isso. foto. Era o negativo da foto. E era aquilo, velho. Só que aí o que acontecia? Eu falei, caramba, velho. E as pessoas muito de idade, as velhinhas que gostavam daquilo lá, elas tinham dificuldade, porque a maioria tinha problema de visão, né? Então elas tinham dificuldade para enxergar aquilo. Cara, um amigo meu, ele me ensinou a fazer um projetor com uma lâmpada quebrada. Você pegava uma lâmpada dessas, lâmpada normal de energia, você quebrava ali, tirava ali aquela coisa, ficava com a lâmpada, enchia ela d'água, colocava uma lanterna atrás, uma lente na frente, colocava o slidezinho ali e aquilo você projetava, rapaz, na parede. E eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo, porque eu falei assim, caramba, que coisa boa. E aí eu juntava, era meu cinema. Então eu juntava as velhinhas. Quando você olhava uma lâmpada, eu vou quebrar essa lâmpada Eu aqui no meio da rua. Era tipo isso. Então, assim, eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Então o primeiro cinema de Sertânia foi o primeiro cinema de Sertânia foi o Cinema aí, mas eu comecei a fazer os cineminhas para as velhinhas ver ali ter uma noção melhor. E elas amavam, choravam, ia pra tela, né? Botava o dedinho. Olha, fulano, é Beltrano, né? Aquela coisa, era super interessante. Maravilha. E isso... E quando é que quando foi sua saída de lá? O que te levou? Para onde você foi? Como é que foi esse... Deve ter ido para Recife, né? Primeiro a gente vai para Recife, que é a Recife, capital, né, cara? Aliás, deixa eu refazer minha pergunta. Você sentiu, em que momento que você sentiu ali que ali não era o teu espaço, ali não era o teu lugar e você resolveu mudar ali, sair daquela região, assim? Cara, eu sou muito inquieto até hoje, né? Eu não... Acho que todo empreendedor né? Então eu sou muito inquieto até hoje. E é exatamente isso. Eu olhava para Sertânia, 30 mil habitantes, brincadeiras à parte que nós começamos aqui sobre a questão da maconha lá, né? Mas realmente é um polo naquela região. E eu via muitas vezes a vida das pessoas ali, de amigos e tudo, e eu já imaginava que aquilo ali era pequeno para mim. Era muito pequeno. Falar, cara, não é isso que eu quero. E a minha mãe sempre era uma tristeza para ela, né? Porque ela dizia, por que você vai sair daqui para quê? Porque você tem comida, porque você tem amigo, porque você tem roupa. Para que você vai sair daqui? Mas eu dizia, mãe, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero algo diferente. Eu não sabia o que era, mas eu queria algo diferente. Isso já né? tá dentro, já estava né? ali Te dentro, corrói, né? dentro de mim, já me Dos corroendo. 7 filhos, você era o do meio, mais O novo, penúltimo. mais velho, penúltimo. O penúltimo. Eu tenho um irmão, Daniel, que é mais jovem do que eu. Mora lá em Sertânia, na casa da minha mãe até hoje. Tá, aí você foi com quantos anos para Recife? E aí, com meus 16 para 17 anos, eu fui para Recife. Para Recife. Ah, foi cedo já. Recife. É Recife, Recife. né? E aí eu fui para Recife. E ali eu comecei a trabalhar numa empresa de comunicação visual, que chamava-se Letreiro, né? Que era França Propaganda. E eu falo isso também, que aí nós podemos começar com os nossos, digamos assim, sites para quem estiver assistindo esse podcast. Perfeito, isso é ótimo. Que são justamente essas mudanças de chave, né? E a gente pode falar ali da diferença entre um líder bom e um líder mau e o que isso pode influenciar na vida de uma pessoa.
Porque ali em Recife eu imaginava que eu era pintor de letra. E quando eu fui procurar trabalho nesse França Propaganda, porque em Sertânia eu já era pintor de letra, e bom, cara, né? Todo mundo me conhecia. E quando eu fui para Recife, com essa ilusão que eu era pintor de letra, e quando eu comecei a trabalhar ali, fui para a França Propaganda, ele olhou para mim e falou, cara, você tem jeito, mas você não é pintor. Mas eu te quero aqui. Você tem a humildade de trabalhar como ajudante? E ali eu falei para ele, pô, todo prazer. E comecei ali como ajudante. E aí, quando veio o Maior Líder na sua história? Quando um tempo depois eu vim morar em Uberlândia, Minas Gerais, foi um lugar onde eu passei 10 anos, que tenho muita história para contar sobre Uberlândia, muito aprendizado, muitos insights bacanas. E quando eu mudei de Recife para Uberlândia, eu fui trabalhar num Carlão da Criartes em Uberlândia, e aí eu realmente achava que eu era profissional. Saí de Sertânia. Como é que era? Pode falar, desculpa. Fui para a capital, trabalhei um ano na capital como pintor de letra, e fui para um grande centro, Uberlândia, Minas Gerais. Pensei, agora eu sou profissional. Mineiro já era. Triângulo Mineiro. E quando eu cheguei lá, a minha experiência foi muito frustrante. Quando eu bati na porta desse cara, por indicação de alguém, o Carlão, que Deus o abençoe, né? Mas naquela época foi muito complicado, porque assim, ele me botou para fazer um teste, falou, estou precisando, o que mais eu preciso aqui é de pintor. E me deu uma placa lá para mim escrever, e eu fui escrever, e quando eu terminei, ele chegou com uma bucha cheia de solvente, né, de água rasa, passou na placa inteira, falou, você tinha que ser Paraíba mesmo, né? Você tem que ser Paraíba. Nossa, você não serve nem para ser ajudante aqui dentro da minha empresa. Eita. E me humilhou bastante, eu saí dali chorando, muito triste. E aí onde eu falo da questão da resiliência, da questão do que você entende realmente do que você quer ser. Do que você quer ser, do que você quer ser, porque tem uma grande diferença, eu sempre falo isso, né, entre você, do que você quer ter e do que você quer ser. Primeiro ser, né? Primeiro ser. E naquele momento ali, sabe, Arthur e Rodrigo, eu falei o seguinte, cara, eu sei o que eu quero ser e eu vou ser. Isso aqui não vai me atrapalhar. Então, eu já venho ali do primeiro insight da questão da morte da minha mãe, que eu tinha uma escolha de ser uma vítima, no sentido de me achar meio vitimizado porque a minha mãe morreu do meu parto, porque eu era culpado, e carregar aquele preso eternamente. Eu vinha com essa segunda experiência, já muito jovem, ali com meus 18 anos, essa segunda experiência onde eu fui humilhado pra caramba numa cidade a qual eu não conhecia praticamente ninguém. Cidade de fora, né? Não é? Cidade de fora, que eu não conhecia praticamente ninguém. Sabe que você me ninguém. lembrou de uma música, inclusive, de Petrúcio Amorim, que é inclusive pernambucano. Adoro né? Petrúcio Amorim, de Caruaru. Exatamente. E ele, do Vassoural, né, do bairro dele. E ele fala, inclusive, sobre isso numa música, né? Uhum. Né? Ele fala, acho que o impacto que você teve com essa humilhação que esse rapaz de Uberlândia fez com você, ele teve também uma muito grande, lá acho que foi em Caruaru também, e ele fez uma música, Exatamente. Né? A música diz assim, não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Exatamente. Eu não preciso de você. O mundo é grande e o destino me espera. Não é você, né? Não é você. Ainda bem que ele não cantou, ele amo essa ele música. só falou. Ainda bem que ele não cantou. Exatamente. Não, Mas mas é acho que uma eu música cantando bonita. fica até melhor. Pode Mas eu cantar. não vou, Ivan, mas eu vou vontade. evitar. Só mais uma, voltando à questão da comunicação visual lá em Pernambuco, Uhum. que você vai falar hoje, que comunicação visual é o teu métier, né? Sim. Mas tô É o falando começo da de minha década de 80, que quando você chegou em Recife, você teve a primeira experiência com essa França. Sim, França Propaganda. Exatamente. Como é que era a comunicação visual? Só para elencar um pouco, quando fala comunicação visual é completamente diferente do que se faz hoje, né? Era letreiro. Era né? o letreiro chamava só, né? comunicação visual. Não existia. visual é um Não nome existia. moderno de hoje, Tá. né? Legal. Mas naquela época não é só era, letreiro, né? era empresa de letreiro, né? Então era o França Propaganda, porque França era o dono da empresa, né? Cheguei em Uberlândia também depois Não desse porque era da Carlão. França, né? Não, porque era da França. E quando eu fui, depois que eu não fui aceito lá nesse Carlão, eu fui trabalhar no Chico Letreiros.
em Uberlândia, né, que me acolheu muito bem. Era um pernambucano não, um cearense, inclusive, que já estava muito bem em Uberlândia e me ajudou bastante. E então é isso que você está falando, Arthur. Não tinha nada a ver, mas ali eu comecei realmente a minha história em Uberlândia. E poucos anos que eu estava em Uberlândia, nesses 10 anos, eu consegui chegar a ser a segunda maior empresa de comunicação visual ou de letreiros de Uberlândia. Eu tinha uma média de 40 pintores de letra fazendo letreiras e faixas para mim 24 horas. Você em algum momento nessa fase teve algum reencontro com o Carlão? Vários. Vários, sério? Vários. É mesmo? Era uma concorrência direta, Claro, né? era uma concorrência direta. Ele ficou bem abaixo da gente e aí vinha toda uma história depois, né? Mas que não acho que nem vale a pena ser vivida. Eu aprendi muito cedo, quando eu falo ali que eu aprendi com a minha mãe a questão de compartilhar, eu aprendi também várias outras coisas. Lá dentro de casa, nós aprendemos assim a respeitar, nós aprendemos a humildade, a espiritualidade. Então, muita coisa vem ali do berço, né, cara? Da construção ali familiar, que você pode até se perder em algum tempo na fase da vida adulta. Mas aquilo ali está marcado com muita força dentro de você. Ô Ivan, eu tenho uma questão aqui, você falando e me vem coisas aqui na cabeça, né? Acho que a vida do empreendedor, ela é um pouco confusa, né? Logo quando esse sentimento corrói, né? Que todo empreendedor, ele vai sentindo isso. Ele fala, cara, tem um pouco de desejo, tem um pouco de não saber para onde vai, né? Existem diversas coisas que vão acontecendo com o empreendedor na hora que ele começa a botar as caras, né? Eu falo que o empreendedor ele é muito mais de ação do que de planejamento. Ele começa a fazer, ele não sabe para onde ele está indo. Ele vai dando os passos, né? E ele vai corrigindo, né? Isso para mim, é a vida do empreendedor. Mas me parece também que tem fases no empreendedorismo que você fica tendo que trabalhar para poder botar dinheiro dentro de casa e empreender paralelamente, até que o empreendedorismo te dê uma certa sustentabilidade para você largar o seu emprego, né? E essa é uma fase, né? Me parece que o que você falou foi muito disso. Você fazia os seus negócios, mas você tinha que aceitar outros empregos, né? Mas, sobretudo, você chegou a uma linha, né? Uma linha que era essa parte da comunicação visual, que chamava letreiros lá atrás, né? Mas sempre nessa mesma linha, né? Você nunca, vou trabalhar ali por qualquer outra coisa que não seja esse viés, né? Então, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos diferenciar aí, tá bom, Arthur e Rodrigo? Vamos fazer o seguinte, vamos diferenciar a grande diferença entre empreendedor e empresário, tá? Então, primeiro vamos separar isso aí. O empreendedor é aquele cara que ele tem o sonho e que ele é um filho, aquele sonho é um filho, e ele é apegado tão àquilo que ele não quer se desligar. Então, ele não pensa em fins lucrativos, ele quer viver daquilo e ele vive aquele sonho. Tem pessoas que têm dificuldade em trocar uma marca, em ter um sócio, em sair do operacional, porque ele se comporta de uma forma que ele acha que ninguém tem competência para cuidar daquele filho dele. Ele tem aquilo ali, aquela empresa dele como o filho dele, centralizado nele. O empresário já é totalmente diferente. O empresário é que pega aquele cara que é o sonhador, que é o empreendedor, e fala, não, vem cá, vamos monetizar isso aqui. E aí é o cara que parte para o processo, é o cara que parte para a monetização, fazer aquela ideia dar dinheiro. Então, o que eu vejo dentro da sua pergunta é o seguinte, é que, por exemplo, hoje, nós não precisamos mais, eu vejo dessa forma, tá? Nós não precisamos mais passar esse monte é coisa do Nordeste, né? Então, assim, esse tanto de fases que nós passávamos antigamente para você ser empreendedor, empresário. Porque você tem muita informação hoje em todos os lugares. Então, hoje já é muito mais a questão de crença, tá? Uma questão de crença realmente a ser quebrada, do que a questão mesmo do trabalho, do ter que largar, do ter que fazer. Porque naquela época nós não tínhamos, então eu acho justo nós deixarmos aqui claro que é o seguinte, eu não tinha pai empreendedor nem empresário,
eu não tinha irmão, eu não tinha primo, eu tinha uma tia que vendia fruta na feira e que era empreendedora, não era empresária. Mas ela tirava o sustento dela daquilo ali. Tá? Tanto é que quando ela morreu, a banca acabou. Então, ela vendia frutas na feira e ela era empreendedora. E ela foi a minha inspiração. Por quê? Porque eu vi naquilo uma situação melhor para a minha vida. E eu falei, eu quero ser isso. Mas eu não tinha nenhum podcast como esse aqui, né? Quem dera. Uma base, Nenhuma né? base que pudesse nos orientar. Até hoje, você sabe que o Brasil tem deficiência muito grande nesse ponto, que a gente não aprende a ser empresário, ser empreendedor. As O escolas, aprendizado né? é só Né? na prática. Então, é na hora que o aprendizado cara... É na paulada mesmo. É na paulada entendeu? mesmo. Mas Sempre. hoje, cara, você tem todas essas facilidades. O Arthur tem um poder de um grupo de network, relacionamento. Nós aprendemos todos os dias com as pessoas. Eu acabei de participar agora do Congresso Nacional da ABF, onde estava lá grandes play no mundo da franquia do Brasil, grandes play mesmo, pessoas que eu tenho total admiração por eles, e essas pessoas compartilhando conosco ali o que elas fazem nos negócios dela para dar certo. Então, hoje a gente vê essas oportunidades e eu não consigo entender ou ver como que realmente a pessoa ainda esteja perdida dentro do foco do que realmente ela quer. Porque o teu propósito, ele tem que ser o teu negócio. Aquilo que te anima, aquilo que move você todos os dias a sair de casa, a Aquilo trabalhar. que arde no coração, que arde né? arde no teu coração, você tem que acreditar. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Uberlândia foi uma escola para mim, muito grande. Mas quando eu cheguei em Brasília, sem querer pular etapas, a gente vai falar talvez vai um pouco falando, nós mais estamos fácil aqui. sobre isso. Mas quando eu vim de Brasília, de Uberlândia para cá, que eu vim quebrado, porque eu quebrei, como diz o nordestino, na emenda lá em Uberlândia. E quando eu vim para cá, em Uberlândia levei 10 anos para construir uma história. E uma história bem menor do que até o que eu tenho hoje aqui. Não estou falando de tempo, estou falando de resultado. Mas quando eu cheguei em Brasília, eu morava no Gama, comecei numa casa lá simples, muito simples, depois, através de conexões, de bons relacionamentos, já talvez adquirido por experiências em Uberlândia, eu me envolvi aqui com pessoas bacanas que me ajudaram bastante. E eu morava no Gama, e eu vinha do Gama para Brasília, que eu passava ali depois do Catetinho ali, uma baixada, quem é de Brasília aqui vai saber o que eu estou falando, que eu via Brasília, cara, me ardia no peito, e eu falava o seguinte, cara, eu vou ser muito rico nessa cidade. Olha que coisa E eu linda. passando fome. Eu andando de busão, porque eu vim de Uberlândia para cá com um carrinho que eu não tinha condição de colocar gasolina nele. E ele ficava parado, 3, 4 dias parado na porta de casa, porque eu não tinha R$1 para botar gasolina nele. Essa foi a primeira empresa que você quebrou? Em Ou Uberlândia? a única? Não, cara, eu quebrei várias outras empresas. Eu tenho um orgulho tão bom nisso. Deixa eu falar uma coisa. isso é legal. Quando você fala que você veio para Brasília, você tinha quantos anos? Só para me situar. Em Uberlândia, quando eu vim para Uberlândia para cá, eu tinha 28. Tinha 28 anos. 28 anos. Quando você enxerga Brasília, lá no Catetinho, e que você fala que você quer ser rico, isso é uma manifestação de fé da sua parte, né? Também. Quando você diz que fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fato que não se vê. Então aquilo já ardia dentro de você. Sim. E você, naquele momento, você já tinha alguma ligação muito forte no lado espiritual? Muito forte. Tanto é que aí eu tenho até uma outra história para falar, que é o seguinte. Em Uberlândia eu tinha muito dinheiro. Eu cheguei a ter muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro. E eu tinha uma vida muito próspera, muito abençoada em Uberlândia. E por conta de situações erradas e de fugir do caminho da espiritualidade que sempre fui e sempre tive dentro de mim, eu quebrei. A culpa é 100% minha. Não foi de sociedade, não foi das outras pessoas, 100% minha. Se eu, E você atribui exatamente a isso? O fato de você fugir, no caso, sim, de um chamado seu? Sim, não Ou tenho seja, o fato de você apenas trabalhar e ganhar dinheiro e não cumprir uma missão, um chamado que você tem, aí eu estou falando já do lado espiritual,
E você identificar que é isso mesmo. Você tinha consciência 100%. que esse lado espiritual não poderia andar distante Exatamente. desse lado É profissional. o que nós falamos, começamos aqui a live praticamente falando, né? Desculpa, o podcast exatamente falando, né? Entre ter e ser. Então não adianta você ter. No meu caso, eu acredito que eu vim para ser e servir muito mais do que ter. O ter, ele vem O como ter uma seria consequência na exato, minha vida. Exato. Acredito isso plenamente. Hoje eu conversando com um grande empresário, e ele falou o seguinte, falou, cara, eu tô querendo mexer na área de adubo. Eu falei, porra, cara, eu ia até falar o nome do cara aqui agora, mas eu falei, pô, fulano, mas ele tem 70 anos. Eu falei, você quer mexer com adubo? Ele falou, pois é, né, cara, eu tô com 70 anos. A minha mulher falou assim, pô, velho, mas o que você quer mais mexer com isso? O cara, ele ganha hoje, eu acho que uma média de uns 50, 60 milhões por mês só de aluguel. E aí ele falou assim, cara, eu não faço por dinheiro. Adubo é bom, eu vou montar, eu tenho um amigo meu que tinha uma empresa que há 3 anos atrás valia 1 bi, e em 3 anos ele passou essa empresa dele de adubo para 10 bi. Então achei aquilo interessante, falei, é um desafio, não é o dinheiro. Então eu há muito tempo, eu falo todos os dias 2 coisas. Primeiro, o ensinamento que eu trouxe de Uberlândia. Então, passando fome, andando a pé, saindo de madrugada de casa, chegando tarde da noite com medo do cara ir lá me botar para fora. Eu falei que eu não tinha, atrasava 3, 4 meses de aluguel porque eu não tinha dinheiro para pagar. E ali, cara, eu dizia todos os dias para Deus, como digo hoje, perante esse podcast, perante vocês. Se Deus tiver que me dar alguma coisa que eu perca a minha humildade e o meu ser, que Ele não me dê. Eu prefiro que Ele não me dê. Porque foi exatamente o que aconteceu em Uberlândia. Ele me deu e eu não estava preparado para receber tudo aquilo que Ele me deu. E eu só fiz cagada. Perdi o meu primeiro casamento, eu prejudiquei pessoas, eu fiz uma série de coisas que não foram boas para a minha vida, eu me vendo na situação de uma pessoa espiritualizada, que acredito demais em Deus e na missão pela qual nós estamos na Terra para ser. E quando tudo isso aconteceu, eu falo até hoje, nas minhas orações, a primeira coisa que eu acho que me vem na cabeça é falar, Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo que o Senhor me proporcionou até aqui, mas assim, eu quero que o Senhor tire de mim, eu quero que o Senhor me dê, se eu tiver que me tornar uma pessoa egoísta, imprudente, invejosa, prejudicar alguém. Eu não quero, cara, de verdade, eu não quero. Isso é gratidão, né? A gratidão. Isso é gratidão e consciência, né? Consciência. Paulo fala que o evangelho é o evangelho da consciência. Quando você tem essa consciência, você vai longe. E fala uma coisa, aí você foi para Brasília, aí você estava no Gama, veio para Brasília. Mas deixa eu falar 2 coisas importantes que eu acredito que a gente pode ajudar muito na vida de outras pessoas. A gente está viajando, né? A gente saiu de Sertânia. Sertânia, foi para Recife, aí Uberlândia, agora vai para Brasília. Gama, que ainda Gama, não é Brasília. Que ainda não é Brasília, né? Mas aí, a gente falando um pouco Perdoa aí, o pessoal do Gama. Né? Gama é do Distrito Federal, não é Brasília. Eu até gosto, eu tenho muitos amigos no Gamas, né? Muitos mesmo. Assim que eu vim para Brasília, eu morava no Gama. Você me falou ontem. Mas as pessoas falam o seguinte, né? Que quem mora no Gama mora no purgatório, então tá pronto para viver em qualquer lugar do mundo. Me perdoe, né? Os amigos do Gama. Mas porque realmente a cidade, na época, quando eu cheguei aqui, era até muito mais difícil. Hoje o Gama tá bom pra caramba, mudou muito. Hoje mudou muito. Evoluiu bastante, né? Mas eu queria falar 2 passagens bem interessantes de Uberlândia, que eu me considero um cara também de muito sucesso lá, ter chegado aonde nós chegamos, construído o que nós construímos. E isso se deu em alguns sites que vale a pena nós passarmos para as pessoas. Primeiro é o seguinte, eu era pintor de letra. Então eu andava sujo de tinta. Hoje eu falo tinta, né? Mas lá no Nordeste é tinta. Então eu andava sujo de tinta, uma mistura entre tinta e tinta. Então assim, eu andava sujo de tinta e eu tinha muita vergonha daquilo ali, né? De ser pintor de letra por esse único fator, de andar sujo de tinta. E um cara chegou para mim uma vez, eu estava escrevendo um letreiro. Ele, ô pintor,
falei com ele. Ele falou, me deu um cartãozinho dele, né? Falou, passa nesse endereço aqui e me dá um orçamento. E eu terminei o letreiro, guardei as coisinhas e do jeito que eu estava, eu saí e fui ali para ele, para dar o orçamento. Ele chegou lá, me mostrou o trabalho que ele queria e eu dei o preço. E ele virou para mim e falou assim, você não acha que você está muito sujo para você querer ganhar o que você está me cobrando, não? E aquilo ali para mim foi outro insight na minha vida. Eu fiquei triste no momento? Fiquei. Mas todas as coisas que me aconteceram na minha vida até hoje acontecem, eu nunca levo para o lado do vitimismo ou para o lado da destruição. Eu levo como sempre alicerce, sempre combustível para o que eu quero ser. Sempre ressignificando, sempre. E ali o que é que eu pensei naquele momento? Falei, opa, tem alguma coisa errada. Vou fazer o seguinte, eu vou me trabalhar de segunda e terça, quinta e sexta. Sábado e quarta, eu boto a minha domingueira e vou sair para dar orçamento. E aquilo ali já me ajudou bastante. Olha só. Legal. Já me ajudou bastante. E quando a gente fala agora da evolução, antes de chegar a Brasília, eu como pintor de letra, no auge da minha vida, ganhando, naquela época lá, 30, 40 mil reais livre por mês. Estou falando disso de 25 anos atrás, 22 anos atrás. E ganhava mais ou menos isso. E um cara chegou para mim, pastor Rubinho, me segue até hoje, tenho certeza que vai assistir essa live. Somos fãs demais um do outro. E o pastor Rubinho foi para a Europa. E ele era meu cliente, dono de uma agência de publicidade em Uberlândia também. E ele chegou e falou, rapaz, a tua profissão na Europa é uma profissão quebrada. Não existe mais pintor de letra. Digo, como assim, Rubinho? E aí ele falou para mim, não, cara, lá é o seguinte, tem umas máquinas que os caras botam uns plásticos nela, não sabia nem como que chamava, vim saber depois que era tal do adesivo, do vinil. Mas botar uns plásticos nela, o plástico tem uma cola. Aquilo não entrava na minha cabeça, velho, como é que era. Mas ele tentou me explicar. E aí é o seguinte, essa máquina você bota lá no computador o que você quer, as letras, os desenhos. Essa máquina corta e o cara só prega, meu irmão, na parede, na placa, no vidro. Então ninguém tá mais lá escrevendo letreiro. Aquilo foi um desespero para mim. Falei, caramba, velho, tô ferrado. O novo... Tô condenado. Ficou condenado a ter que recomeçar minha vida de onde? Do quê? Exato. Eu fiquei muito ligado naquilo. E o que eu quero dizer é o seguinte, que daí por diante, nunca mais eu parei de evoluir, de pensar no futuro. Na evolução. Porque muito empresário, ele também tem essa dificuldade, porque o cara está ganhando hoje. E ele se encanta com o que ele está ganhando hoje, e ele não consegue entender que nós nunca somos, nós sempre estamos alguma coisa. E aquilo vai passar. Exatamente. Aquilo vai passar. Hoje, uma das melhores profissões do mundo, digamos que seja a medicina, o médico, mas nós estamos vendo aí, o Google fez um médico de inteligência artificial que em pouco tempo foi o médico que mais consultou gente no mundo. Então... É a evolução constante, né? Constante. O estudo constante. Exatamente. Né? Porque E quem aí... não está estudando, na verdade ele está caindo, não é que ele está parado. Exatamente. E hoje, né, Ivan, isso acontece hoje com uma velocidade muito rápida. Quando Muito a gente rápido, falava muito de, tá evoluindo, tecnologia, a gente falava de um produto, demorava 10, 15 anos. Sim. Hoje demora 2 anos, 3 anos. Que isso, às vezes Você menos. compra um aparelho desse hoje e daqui a 2 anos não serve mais para nada. Não serve para nada. Entendeu? Exatamente. Né? Então, a evolução é muito, muito rápida, né? Exatamente. Ivan, fala um pouquinho dos seus negócios hoje. Então, um pouquinho aí. Então, nós começamos aqui em Brasília há 22 anos com a Impress. A Impress, na época, era justamente as plotters de recorte, porque quando chegaram 8 plotters de recorte no Brasil, graças a Deus eu fui um dos 8 a comprar essa máquina. Olha que legal. Porque eu já tinha essa visão desse amigo meu do Essa Rubinho. máquina da Alemanha? Dessa Não, máquina? na época elas eram máquinas coreanas, americanas e coreanas. E hoje está cheio de chinesa, né? Mas era coreana e americana. E quando vieram 8 máquinas dessa para o Brasil... Você ficou com uma? Eu comprei uma. Vendi, acho que até...
E essa máquina, metade dos essa máquina fios. demorou quanto tempo? Essa máquina eu tive ela até pouco tempo. E Então, máquina que passou por quantos anos? essa máquina? passou uns 20 anos aí. Pô, Mais de 20 anos. Então, eu comprei uma máquina dessa para Uberlândia. E quando eu quebrei lá em Uberlândia, eu vim com ela para cá. Rodrigo, a questão de você, não sei se eu vou conseguir te responder bem, mas assim, começando os negócios, falando de impressa, porque foi o grande chefe, e é até hoje, talvez assim, o meu maior business. Então nós, quando tivemos essa noção de acompanhar o desenvolvimento, e aí eu fui a terceira empresa em Brasília, de comprar uma solvente, uma máquina de impressão. Só tinha duas, eu fui a terceira. E aí, assim, tem uma longa história de sofrimento, de dor, de aprendizado em Brasília, mas eu sou muito grato e existia essa questão e essa segurança do que eu queria ser. Bom, quando nós tornamos parte da empresa no que ela queria ser, porque nós estamos sempre em movimento, estou ali com o meu... Eu vou dizer gatão não, né? Se as pessoas vão ser assim, então, mas um cara que para mim caiu do céu ali, que hoje é nosso gestor geral do grupo lá, e sócio, parceiro, irmão, que faz a live comigo todos os dias, né? Do Provérbio, que depois nós vamos estar falando um pouco Nós sobre vamos ela falar. também. Quando nós colocamos ali a empresa na estabilidade que precisávamos, e aí eu tenho também vários insights para falar por que e como nós chegamos ali, eu fui acompanhando essa tendência da mudança e vendo a necessidade. Então, vendo essa necessidade, eu não fiquei parado. E numa visita primeira minha à China, há mais ou menos 8 anos atrás, uns 8 anos atrás, eu cheguei na China, cara, e eu olhava aqueles prédios com aquele monte daqueles negócios acesos, que depois eu vim descobrir que era LED, e eu falava, caramba, velho, que negócio bonito. Eu tinha visto aqui no Brasil, na Avenida Paulista, tinha 2 painéis de LED, que nem existe mais eles lá nos local. 2. São Paulo inteiro. Tinha 2 painéis de LED na Paulista. Tô falando isso, você tá falando do tempo, isso em que ano? 10 anos atrás. Tinha 2 painéis na Paulista, cara. 2 painéis na Paulista. E ali, 10, 12 anos aí, para ser bem exato, assim. E quando eu vi aquilo ali, né, aquilo já me encantava, mas eram 2 painéis, pô, sei lá, 3x3. Quando eu chego na China, que eu vejo aqueles prédio. empenas, tamanho do mundo, aqueles prédios lá, sabe, tudo com aqueles painéis e as lojas e as coisas, tudo, eu fiquei encantado com aquilo. E aí, na época, eu fiquei sabendo que tinha alguns importadores, e eu falei, cara, eu não vou importar isso porque eu não tenho dinheiro. Eu vou fabricar isso aí. Essa foi a grande sacada, né? Essa foi a grande sacada. E hoje nós somos o único fabricante de painéis de LED do Brasil. Sério? Todos os outros são importadores. Aí veio a questão da INLED. Aí nós montamos a INLED. Um acompanhamento, uma evolução da Impress, que hoje é uma empresa com mais de 18 homologações de grandes redes, especializada muito em franquias, e tem um alto faturamento, empresas com alto faturamento mesmo, e acho que não tem necessidade da gente estar abrindo números aqui, mas de um grande faturamento. Hoje a empresa ela é bem mais competitiva do que trazer LED. No caso da INLED, nós somos mais competitivos, mais sim. competitivo. Então, Temos mas vários vocês diferenciais. conseguem atender a demanda do mercado ou o pessoal acaba indo para Não, na China? tem milhões de importadores. Nós temos um nosso projeto ainda, é montarmos uma estrutura maior para que realmente a gente possa atender uma demanda maior, mas hoje o que a gente consegue fabricar, a gente consegue vender. Mas então hoje assim, hoje você é o único no Brasil que fabrica. Que fabrica tecnologia LED. brasileira. Brasileira, ótimo. Mas chega a ser o líder do mercado? Não, que isso. Fora Não. longe disso. Hoje tem os importadores Tem que acabam. importadores que são líderes aqui de Goiânia mesmo. E por que essas empresas não fabricam com você, já que você tem mais preço do que importar da China? Primeiro porque eles já importavam sim da China. Segundo porque essa, por exemplo, que eu ia falar agora, que é a LED Wave, que é a maior hoje do Brasil, ela tem a fábrica dela, ela fabrica na China.
Então, quando eu falo nós somos um fabricante do Brasil, é porque nós fabricamos aqui. Então, mas ela fabrica lá e traz para o Brasil. Isso é uma realidade hoje, né? Tem muitas empresas Sim. hoje que fabricam na China por causa da Sim. mão de obra que é mais em conta, né? De obra, componentes. Componentes, tudo. Uhum. entendeu? Então, só monta no Brasil. Tem uns que nem monta, já está tudo pronto, né? Então, não é mais viável fazer isso do que fabricar aqui? A pergunta. Cara, a resposta ela tá ali no primeiro quesito, né? Quando eu comecei a falar sobre a Enled. Era justamente a questão do seguinte, eu não ter dinheiro. LED é algo muito caro até hoje. Ninguém começa uma brincadeira de LED com menos de 5, 10 milhões no bolso. Ninguém começa uma brincadeira de LED com menos do que isso. Seja fabricar, seja importar, seja qualquer coisa que seja. E isso eu estou falando de um volume pequeno. Nós estamos falando de uma empresa aqui que tem mais de 100 milhões de reais de estoque, importação. Então, quando eu comecei, eu não tinha esse dinheiro para fazer importação. Então, se eu não tinha, eu tinha que descobrir como eu podia entrar nesse mercado, porque o que eu não podia era ficar de fora. E eu posso te dizer uma coisa para vocês, está aí uma coisa que há muitos anos eu entendi na minha vida, é que dinheiro não é problema. Exatamente em parte das minhas palestras, eu estou até escrevendo um livro agora, Virei Líder. E aí, quer dizer, um capítulo de um livro, não um livro inteiro, que eu vou falar exatamente sobre isso, porque você começar do zero, eu falo todos os dias, é a coisa mais fácil do mundo. Começar do menos zero é o problema. E eu comecei aqui em Brasília do menos zero. Não comecei do zero. Do zero eu comecei em Uberlândia. Aqui eu comecei do menos zero. Nome sujo, sem relacionamento, sem oportunidade, sem nada. Dentro do poço. E eu só tinha duas opções. Ou eu morria afogado, ou eu aprendia a nadar, tomava daquela água, deixava o cabelo crescer, fazia uma corda e saía dele. Não tinha outra opção. Entendi. E a questão do LED, ela veio por essa finalidade. Eu não tinha, mas eu queria estar ali. Porque quando eu fui na China, eu fiquei encantado. Então, o que eu fiz? Procurei um engenheiro mecatrônico, mostrei para ele qual era o meu projeto, que eu tinha trazido uns pequenininhos da China, mostrei para ele qual era o meu projeto. Ele falou, eu consigo fabricar. Eu fiquei 3 anos pagando o salário dele para que ele desenvolvesse a tecnologia. Depois da tecnologia pronta, aí nós começamos a fabricar os nossos próprios painéis. Fabrico peça aqui? Não. Vem da China, vem da Coreia, vem de Israel. Os componentes todos de fora. Né? Tudo de fora. Mas a tecnologia, que é o mais importante, a tecnologia é nossa. E ninguém tem a nossa tecnologia. Legal. Maravilha. Ô Ivan, agora vamos... Eu tenho uma pergunta aqui que é assim, quem te inspira no mundo dos negócios? Quem são os seus mentores aí? Cara, eu tenho muitas pessoas que me inspiram no mundo dos negócios. Mas, assim, se tem algumas pessoas que eu gosto muito, muito mesmo, eu gosto muito do Jorge Paulo Lema. Eu já li a história daquele homem, acho que umas 3 vezes, né? Sonho Grande, né? Sonho é o Grande. livro dele. Eu acho que eu já li aquele livro umas 3 vezes. Eu gosto muito, cara. Para mim, assim, o cara que mais me inspira no mundo dos negócios é Salomão. Então, para mim, é uma pessoa que deixou aí vários livros para nós aprendermos tudo sobre negócio, relacionamento, e network, vendas. Então, tá tudo ali, cara. Basta você entender. E Salomão, diz a Bíblia que Salomão foi o homem mais rico e mais sábio Até hoje. da terra. Não houve e não haverá. Até hoje. Né? Não houve e não haverá. Houve mais sábio do que Salomão. Quem foi outro cara que enricou muito? Napoleão Hill. 100% dos livros dele veio de Salomão, cara. Tudo Salomão. Quando você pega um livro... É mesmo. Quando você pega um livro... As citações Tony- provérbios. Tony Robbins. Um dos Tony maiores PNL do mundo hoje. Isso. Amo, cara, gosto, leio sempre os livros dele. Desperte o seu gigante Desperte do interior. interior. Aquilo é uma Bíblia, né? Uma Bíblia. Tanto Entendeu? é que tem quase 600 páginas. Eu ando com ele direto, debaixo do braço. Pois é, eu Desperte já do gigante li. interior. E várias eu tô citações. quase terminando de ler. O livro inteiro é a Bíblia. Você sabe que no começo Salomão. no começo ele desafia você, né? É. Será que você vai terminar de ler o livro? Né? Ele O Tony desafia. Robbins. O primeiro desafio é você terminar o livro. Então, se tem duas pessoas que
assim, me inspiram muito. Eu estou falando de uma inspiração geral, porque, de verdade, se eu for falar para você aqui, eu vou te dar um exemplo do seguinte. As pessoas me perguntam muito assim, sabe, Rodrigo, o que dá dinheiro, Ivan? Cara, eu estou querendo começar um negócio, o que você acha que dá dinheiro? E sabe o que é a minha resposta? Tudo dá dinheiro. Nós estamos aqui a 500 metros de um senhor chamado Raimundo. Não sei se vocês conhecem, Raimundo Grill. Aqui, ó, comecinho do setor hoteleiro sul. Comecinho ali mesmo. É o quê? Um restaurante? Não, é um espetinho debaixo de uma árvore. Você nunca me chamou pra gente comer. Então, vamos lá. Agora ele fez um quiosque, cresceu. Raimundo Grills cresceu. Mas ele tem filhos formados, ele recebe hoje, sei lá, mais de 20, 30 mil reais de aluguel, ele tem casa de praia, ele fala brincando, mas é uma verdade. É o único ambulante que consegue tirar 2 férias por ano, porque ele fecha o espetinho dele em junho e dezembro e tira 25, 30 dias de férias. Já se organizou. E tem uma vida maravilhosa, vendendo espetinho embaixo de uma árvore. Então tudo dá dinheiro, cara. Brasília tem essa característica, não é Brasília, né? Não é Brasília. Não, eu falo Brasília. Eu falo de Brasília de você. Não, só um minutinho, deixa eu corrigir. Ele está falando agora da questão do que. De Brasília tem algumas características que você consegue identificar. Esse tipo de empreendedor, o churrasquinho, tem a questão ali na Asa Norte, cachorro quente, que abriu no aeroporto. Quando eu comecei aqui, o Geleia vendia. E Geleia lá no Gama. Meu amigo pessoal, em particular, dentro de casa. O que eu tô falando isso, porque a gente consegue. O Brasil ser um pouco provinciana, você consegue identificar muito rápido essas pessoas, né? Óbvio que isso não acontece apenas em Brasília e numa característica de lugar, mas uma característica da pessoa, né? Do espírito de empreendedorismo e da pessoa ter outro tipo de visão, despertar. Pode falar. Não, você quer perguntar? Eu ia falar do Cavenati, né? Ontem ele deu a palavra e ele falou, cara, eu empreendo em lutas de artes marciais. Né? E ele fez uma analogia. Antigamente, como é que se pensava quem era o professor? Era o cara que estava fazendo bico para ganhar um dinheirinho. Verdade. Né? Mas você vê que ele falou, e esse é o propósito deles, né, do Mestre Cavenati, é desenvolvimento humano. Não é a luta muito marcial. Além, né? É mudar o mindset, da criança, das crianças, desde criança, Exatamente. Entendeu? Imagina a oportunidade que uma criança tem de ter um encontro com a K-Rap, que hoje é academia, né? E o desenvolvimento logo né? cedo. Não vai tomar essa porrada lá no futuro. Verdade. Ivan, nós estamos aqui mais de já passamos 1 hora aí de live, a gente já está encaminhando pro não querendo acabar a nossa conversa, mas eu tenho algumas questões aqui. E eu queria esse podcast ele tem uma finalidade também, que é despertar o desejo dos jovens, né? Empreender, e a gente sabe que é essa massa que move o país, né? O empreendedorismo, os empresários aqui. Então, você fala para esse jovem que está aí querendo começar, que está com aquele medo, não sei se eu vou, não sei se... O que você falaria para um jovem que está começando no empreendedorismo? Primeiro que não tenha medo, nem fique nessa insegurança. Ele saiba o que ele quer ser e não o que ele quer ter, como nós já falamos aqui a 3ª vez agora isso, e parte para entender que o que paralisa ele é simplesmente a crença dele. Que se ele tiver um projeto em ser alguma coisa e ele colocar uma pastinha debaixo do braço, ele vai bater porta e essas portas vão se abrir. A porta dele vai ser aberta. Então ele basta acreditar, ele basta ter esse sonho do que ele quer ser e a oportunidade dele vai vir. Que ele nunca pode pensar na situação que ele está no momento, ele nunca pode botar como limitador, que é o que vejo, eu tenho uma história em relação a isso, mas o tempo não dá para nós conversarmos agora sobre isso, mas eu tenho uma história muito interessante que mudou ali a minha chave, mudou o meu mindset, que eu pensava que o meu problema, mesmo sendo empreendedor, era dinheiro. E quando eu descobri que o problema não era dinheiro e eu tenho uma história bonita para contar em relação a isso, não acho que não daria tempo para nós falarmos, mas é importante o jovem, o empreendedor de uma forma geral, ter essa visão de que o problema dele não é dinheiro, tá? Então o problema dele não é dinheiro. Quais são os seus medos no mundo dos negócios? Eu não tenho medo, cara. Não tem? Não. Você tem nenhum tipo de medo? Nenhum tipo de medo.
A única... Não, eu ia falar Qual besteira. você, Sabe o que eu ia falar, né? qual é o teu maior desafio hoje, Ivan? Bom, o meu maior desafio hoje é continuar empreendendo e me ressignificando todos os dias para que eu continue com esse espírito jovem, fazendo as coisas como eu ouvi esse cara falar hoje para mim, que não é dinheiro. Porque uma das felicidades que eu trago para minha vida é o seguinte, é no dia que eu acordei, um pouco cansado, logo cedo, e falei o seguinte, caramba, tem que acordar, tem que trabalhar, tem que fazer isso. E me veio aquela, sabe, aquela, calma, peraí, calma aí, calma. Por que você tem que fazer isso? Você não tem dívida, você tem uma empresa, você tem o suficiente para viver o resto da sua vida, você tem uma estabilidade financeira. Para que você tem que acordar agora e fazer isso? E aí eu entendi que nós também temos que saber a hora de parar. E quando eu falo parar, não é estagnar. É a hora mais importante de você reconhecer o que você queria ser e que você chegou àquilo. E naquele momento ali eu falei, não, então agora eu não tenho mais medo. Porque agora o que eu quero fazer e desafio na minha vida é trabalhar única e exclusivamente sem pensar em dinheiro. Quando a gente está montando uma road, como estamos agora, entrando num grupo aí muito grande de clínicas de estética, nós estamos adquirindo 4 ou 5 lojas de imediato dentro dessa road e ao mesmo tempo pegamos eu e o Luiz e o nosso time lá, lógico, pegamos agora a diretoria geral de expansão desse grupo, que hoje já tem 38 ou 40 lojas, e agora nós pegamos para, daqui a um ano, nós queremos fechar com 100 lojas, esse grupo. O Luiz mesmo, às vezes, olha para mim e fala assim, nós esses dias brincando, e falou assim, tu quer mesmo fazer isso? Tu quer mesmo fazer isso? E eu quero. Exatamente porque não é por dinheiro. É o movimento, Aí é a questão do desafio, é a né? geração, é o desafio, sabe? Então, assim, para o jovem eu só deixo isso. Faz. É aquela coisa, né? O empresário, o empreendedor, ele vai colocando metas e ele atinge, né? Ele atinge. E aí depois ele já parte para outra. Ele não se aposenta. Quer dizer, eu não conheço um empreendedor, empresário que ele se aposenta e fala assim, cara, eu vou viver de renda com o dinheiro que eu tenho, vou ficar só na praia, né? Ele tem novos desafios, ele se lança. Ivan, eu queria fazer uma pergunta, a relação da espiritualidade e do empreendedorismo com você, e a gente já emenda na questão das suas lives matinais aí. E aí para falar da live matinal, tem uma história também um pouquinho bonitinha aí eu tenho que chamar o Luiz aqui para sentar com a gente aqui. Manda ver. Um pouquinho, né? Vamos ter uma cadeira ali. Pronto, então vamos botar uma cadeira aqui e o Luiz vai conversar com a gente aqui. Mas só falando da questão do empreendedorismo, eu acredito que é o seguinte, eu tive agora... Senta aqui, Luiz, ó. Seja bem-vindo, meu irmão. E o cara é isso, abraçar, já entra com a cadeira, já entra sentado nela, entra aí sentado na cadeira. E eu falo da questão da espiritualidade. Seja bem-vindo, meu irmão. Deixa eu deixar mais à vontade. Quando eu falo da questão da espiritualidade ao mundo dos negócios, isso é uma coisa que hoje está muito na moda, a gente vê o Tiago Brunet e várias outras pessoas falando sobre a espiritualidade. Eu fico muito feliz porque a gente vê que o nome de Deus realmente está sendo propagado de uma forma boa. Mas eu não consigo enxergar que você consiga ser próspero, que é diferente de ser rico, se você não tiver espiritualidade. Se você não tiver espiritualidade. Eu estava nesse encontro agora e como eu estou falando para vocês aqui, eu vi muita gente com 1.000 lojas, 2.000 lojas. A única maior preocupação, aquilo me encantou, que teve umas 2 ou 3 oportunidades lá, que eu chorei, porque eu sou chorão pra caramba. Então assim, eu chorei, que me encantou muito, porque a maior vontade daquelas pessoas ali, que estavam ali, era cuidar de pessoas e cuidar do planeta. Tem um cara que eu gosto muito dele, que aí eu vou deixar o Luiz falar da live, mas assim, que ele fala o seguinte, que nós estamos numa fase do mundo, ele fala sobre toda tecnologia,
Nós estamos numa fase do mundo que nós, a humanidade, nunca foi tão espiritualizada. Que nós estamos numa fase agora tão boa que o mundo ou é de todos ou não é de ninguém. E eu me encantei com isso. Isso me trouxe, inclusive, muita segurança, porque a gente fica com medo de guerra, fica com medo de sérias coisas. E segurança saber que você está no caminho certo, né? Não é? É segurança. Exatamente. Porque você fica pensando, porra, e uma guerra? Ah, aquele doidinho lá da Coreia lá aperta um botão, acabou o mundo, fez isso, fez aquilo. E ele não faz, sabe por quê? Porque ele sabe que tem um monte de coisas avançando para ele, que ele pode ir. Ele pode fazer, mas ele vai também. E ele não quer ir, então ele não faz. Exatamente isso que o cara quer dizer. Então hoje o mundo ou é de todos, ou não é de ninguém. Ele não quer ir porque não sabe para onde ele vai, né? Ele não sabe nem Ou pra onde sabe, vai, né? Ou sabe, já está prevenindo. Exatamente. Mas Luiz, seja bem-vindo. Eu queria com muita honra aí, meu irmão, Gratidão. receber você aqui conosco também, aqui, nesse convite especial que eu tive dos meninos aqui. Gostei dos Esse meninos. encontro. É? Cara, bom, esse cara Esses meninos. é um Fala cara aí um pouco sensível. desse trabalho nosso aí. Fala aí, Luiz. Luiz, conta Fala aí aí. da história da live. É uma honra estar aqui com vocês, estar com o podcast Vinhos e Negócios. Muito bom, muito obrigado por me receber aqui. E vou começar rapidamente a história de como a gente se encontrou, pode ser? Ah, isso aí é legal. Porque todo Isso aí mundo... foi incrível. Todo mundo pergunta, né, como nós nos encontramos e como a gente começou a conectar através da live. A gente entende que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E nós temos um conhecido em comum no Instagram e a gente começou a se seguir e um belo dia eu tava em casa orando, acabei um atendimento, assisti uma live, né? Assisti a primeira live do Ivan. Você já era seguidor dele do Instagram. De um dia. De um dia. Seguidor de um dia. E eu vi rapidamente, porque a minha rotina era ao contrário. Então eu dormia muito tarde e acordava automaticamente muito tarde. Então eu sempre gostando muito de produzir e tal. E até tarde, acordava tarde esse ciclo. Um belo dia eu acordei um pouco mais cedo e voltei desse atendimento. Né? Na época eu tinha uma empresa de consultoria e voltei desse atendimento e comecei a orar. Eu comecei a orar quietinho no meu canto e me veio a imagem do Ivan assim na mente. Foi algo... Mas você já tinha visto ele? Uma vez, rapidamente, na live. Na live. Na live, e eu entrei Beleza. assim, acho que no final, não foi isso? Foi. Entrei no final, meio sem saber o que era o contexto da live. Sem saber o que era o contexto da live, e nessa oração me veio a imagem do Ivan. E a mensagem assim diz: somente eis-me aqui pro projeto. Mandei uma mensagem pro Ivan. Não. Aí teve... Repete essa frase. Eis-me aqui pro projeto. Eis-me aqui pro projeto. Isaías. Mas aí teve um complementozinho que ele talvez esteja encurtando, né, para não, Por conta do... não se delongar demais, mas eu faço questão de falar isso, porque assim, ele entrou a primeira vez na live, na segunda vez que eu vi lá, era tão pouca gente, era 7, 10 pessoas que participavam naquele momento ali. Não, acho que tinha um pouquinho mais, tinha umas 20, né? Acho que Mais ou batia menos já, ali, né? umas 20 pessoas, já estavam, nós começamos com 5 pessoas, e tinha ali umas 20 pessoas, e eu sabia todo mundo que entrava, que eram as mesmas todo dia, né? E quando esse cara entrou, o primeiro dia, o segundo dia, eu chamei ele para fazer uma oração final. E ele fez a oração final. E eu falei, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Acabou. E aí, no segundo dia, aconteceu o que ele vai contar agora. Morando no Rio. Morando no Rio. Morando no Rio. Nunca tínhamos visto. A gente nunca tinha... A gente se viu pela primeira vez em fevereiro desse ano. Foi. E eu mandei Desse a ano agora? Desse É? ano agora, 2022. Não, a história é... E aí eu mandei essa mensagem pra ele e o Ivan falou assim: Luiz, eu tô orando há um tempo, foi isso? Pedindo pra que Deus enviasse alguém pra compartilhar a live comigo, porque é puxado fazer todo dia. Eu não tô dando mais conta. Eu não tô dando mais conta. Eu queria desistir. E quando ele me ligou, né? Desculpa ainda, mas ele falou, cara, eu não sei quem você é, o que você tem. Foi. Eu não sei o que você faz. Mas Deus me falou que é para mim estar em um projeto junto com você. Olha. Como a gente é acostumado, né? Um monte de coisa na cabeça, eu falei assim, tá, mais um. Pensei, né? E ali eu pensei assim, digo, bom, mais um, né? E falei, tá bom, cara, vamos orar, mas que projeto? Ele falou, cara, você não tá entendendo. Deus falou que eu tenho que estar com você nesse projeto. Eu não sei qual o projeto. Não, eu que não sabia, mas ele falou assim, não, nesse projeto. Ele foi muito objetivo. E aí quando ele falou, eu comecei a chorar, porque eu estava orando a Deus alguns dias, porque eu já fazia um ano que estava fazendo, e minha vida social, tudo acabou, né? Porque, porra, eu acordava às 5 horas da manhã todos os dias, para 6 horas entrar no ar.
Então tinha que ter uma hora ali para preparar a palavra, porque a gente faz a leitura diária, faz a ministração e uma oração. E todos os dias, de domingo a domingo. E eu não estava dando conta. E aí eu pensei depois, eu falei, pô, acho que eu fui muito ríspido com ele, né? Porque eu não queria desenvolver nenhum projeto, nenhuma parceria profissional. Era aquilo ali. Era Provérbios. Aí um primo meu falou assim, Luiz, você lembra que você já está há 2 anos lendo Provérbios todos os dias? Eu falei, cara, é verdade. O Robson que entra lá. Eu falei, cara, é verdade. Ele, então, você estava sendo preparado para esse momento. Olha, que só. E aí, que coisa bacana, eu comentei com o Ivan, ele falou assim, mas Luiz, uma coisa é inevitável. A gente pode acabar desenvolvendo outros projetos juntos. Porque quando a gente está com pessoas boas, o negócio acontece. E assim começou a live. Eu comecei no segundo dia, ele já me botou para ministrar a palavra, me colocou no fogo. E, consequência disso, ele continua acordando todos os dias para fazer a live. Então, o grande bacana é que a gente entendeu que sozinho a gente pode até ir, né? Mas junto a gente vai um pouco mais longe. E essa live acontece todos os dias, às 6 e 8 da manhã. De 20 pessoas, hoje nós temos aí 50, 60, 70 pessoas já chegou. E a gente entende que muito mais do que números são pessoas, né? E vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó, o Instagram, tanto do Luiz como do Ivan. E convidar as pessoas, né? E hoje eu participei da live. Já tinha participado de alguns dias. Hoje participou. Isso, já tem alguns dias que eu venho. Eu tenho entrado de vez em quando eu entro lá, mas é o meu horário. Já vi mandando, o meu horário esse horário eu tô na academia, então não dá. Eu acho que é isso, né, Rodrigo? Eu acho que tá com o tempo já esgotado. Infelizmente, né? Isso aqui é um papo de 3 horas. Exatamente. Eu posso fazer um convite rápido? Claro. Por favor. É muito breve. O grande bacana dessa live é que essa live não é direcionada para uma religião específica. Ali a gente tem candomblecistas, espíritas, católicos, evangélicos. É direcionado para o ser humano. Então eu queria fazer um convite para as pessoas conhecerem a live. Independente da religião, independente de onde eles professam a fé. A gente professa a nossa fé em Deus e acreditamos no ser humano porque Deus acredita em nós. Então é um convite rápido, breve, e vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Maravilha. E não deixem, tá? Principalmente Maravilha. vocês aí, ó, que estão aí do outro lado, vão participar. Ali não tem religiosidade, é espiritualidade pura. E eu falo para vocês uma coisa, os testemunhos que a gente recebe diariamente, a família hoje, que a gente chama família de Provérbio, tem mais de 300 pessoas já. Só que nosso sonho talvez seja que estejam todos presentes ao mesmo tempo. Então fica ali variando, como o Luiz falou, 50, 60, 70, mas no total já temos mais de 300 pessoas. Então o que a gente recebe de depoimentos, de vidas mudadas, de graças alcançadas, de mudanças de mindset, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Maravilha. Acho que esse é o propósito de vocês, essa é a missão de vocês também, né? Fora outras missões que cada um de vocês tem. E acho que acabei falando exatamente isso ontem, né? No jantar da Integrar Negócio, que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, né? Exatamente. E você sabe que, só para a gente concluir, quando eu ouvi essa passagem de Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, isso mudou a minha vida, a minha história. Pelo fato de eu comecei a entender que tudo aquilo que acontece na minha vida, se eu tenho uma ligação muito forte com Deus, é porque existe um propósito. Então, nada acontece por acaso, Ivan, e acho que nós estamos aqui hoje, né, Rodrigo? Porque todos aqui estamos envolvidos em um propósito. Gratidão pela tua presença, pela tua história, maravilha. Legal. Com certeza impactou muitas vidas no podcast. E vamos continuar juntos, andando junto, caminhando junto. E pode ter certeza que estarei, na medida do possível, na live de vocês. Tá bom, gente? Obrigadão, Rodrigo. E a gente termina com um brinde, né? O vinho. Cadê o do Luiz? Luiz hoje não tá bebendo. O vinho. Gente, obrigado, Ivan. Obrigado, Luiz. Valeu, gente. Sucesso, né? Mais do que já possuem, mas, sobretudo, parabenizar pela diferença que vocês estão fazendo na vida das pessoas, né? E se a gente veio nesse mundo é para servir, né? Essa é a nossa missão. E só para encerrar, né? Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Luiz, meu parceiro, irmão,
Dizer para vocês o seguinte, que nós estamos aí nessa parceria, fundindo forças aqui, unindo forças, né? Junto com a Imprimix, nesse projeto de 28 lojas, que a gente também pretende, muito em breve, ter mais de 100 lojas nesse projeto. Esteja convidado a fazer parte do que você se sentir à vontade em fazer junto conosco. Claro. Porque hoje a Impress, o grupo, né, em si, é Impress, em LED e MOB. Mas nós temos a Brises Brasil, que é uma empresa de brisas em São Paulo, de brisas de alumínio. Nós temos agora a questão dessa franquia, que é a Major, que hoje tem 38 a 48 lojas no Brasil, mas nós estamos pegando essa parte nós estamos comprando algumas franquias e, ao mesmo tempo, pegando a diretoria de expansão. E nós temos também a Primax, que é uma fábrica de suplemento alimentar, que está dentro do nosso business. Nós estamos fazendo uma parceria, inclusive me ligou hoje já, então eu posso falar aqui porque está bem alinhada. Nós estamos pegando uma parceria com a Capilar, que é uma empresa de implante, né? Capilar, inclusive eu fiz lá transplante, né? Capilar, então fiz lá. E temos a Volar, que também está dentro do nosso radar, que é a Volar Camisetaria, que é uma fábrica de camiseta de Goiânia. Nossa, show de bola. Cara, sensacional. Maravilha. Então, hoje é isso aí. E tudo isso por amor. Com certeza. Tudo por amor, cara. Maravilha. Pode parecer demagogia, né? Mas é por amor puro e verdadeiro. É um divertimento. É uma felicidade. Maravilha. Tá bom? Show de Gente, bola. Obrigado. Valeu, olha gente. aí, ó, pôr do sol. Abraço. Lindo, lindo. Pôr do lindo, sol lindo. aqui no nosso estádio. Obrigado, Solaris. Esse lugar fantástico. Obrigado, Ivan. Obrigado, Luiz. E assim a gente encerra mais um podcast Vinhos e Negócios. Ó, compartilha aí com seus amigos. O pessoal que quer empreender. Vai ter muita coisa boa ainda aqui no nosso podcast, né, Arthur? Exatamente. Vambora. Você está convidado a convidar outras pessoas a se inscrever no canal Vinhos e Negócio. É isso aí. Compartilha, curte aí o nosso podcast, manda para as pessoas. Vamos fazer esse canal bombar aí, viralizar, porque vai ter muita coisa boa acontecendo aqui. Maravilha. Valeu. Valeu! Valeu, pessoal.